Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro seminário internacional do Núcleo de Estudos sobre Interlínguas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Eu sou a professora Érica, sou graduada em Letras, Português e Literaturas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé, tenho especialização Lato Sensu em Língua Portuguesa Contemporânea e sou mestranda da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores em Letras e Linguísticas, na área de concentração e estudos linguísticos. Sou orientanda do professor Roberto de Freitas Júnior e integrante do NEIS. Quero dizer que é uma honra estar aqui apresentando, fazendo parte desse evento. É muito gratificante poder estar aqui. E eu vou apresentar para vocês agora, né, sobre o tema A Empreitada Pesquisa e Extensão, um panorama de 2 volumes. Nós vamos apresentar e divulgar o primeiro e o segundo volume do livro digital Aprendizes Surdos e Escrita em L2, Reflexões Teóricas e Práticas. O primeiro volume foi lançado no ano passado e o segundo, de acordo com a nossa querida professora Lia, que é autora e também uma das organizadoras, está saindo do forno, é exatamente assim. São obras que contam com artigos e unidades didáticas de vários professores, linguistas, pesquisadores renomados que se entregam nessa busca incessante de novas descobertas que possa auxiliar os professores de aprendizes surdos e suas práticas. Os 2 volumes tiveram como organizadores o professor doutor Roberto de Freitas Júnior, que é graduado em Português e Inglês pela UFRJ, com especialização em Língua Inglesa pela PUC-Rio e mestrado e doutorado em Linguística pela UFRJ. Professor adjunto de Estudos Linguísticos do Departamento de Letras e Libras, UFRJ, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFRJ e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UERJ, Faculdade de Formação de Professores. Desenvolve estudos sobre a representação cognitiva, como L1 e L2 do português do Brasil, da Libras e do inglês, com ênfase na interface estrutura argumental e informacional e à luz da gramática das construções baseada no uso e da gramática das construções de assistêmica. É coordenador do Núcleo de Estudos sobre Interlínguas, NEIS, da UFRJ, e professor pesquisador do Grupo DG, também da UFRJ. A professora Lia Abrantes Antunes Soares, que é doutora em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Linguística e licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente é professora adjunta do setor de estudos linguísticos do Departamento de Letras Libras e integra o programa de pós-graduação em Linguística. Desenvolve pesquisas sobre os seguintes temas: efeitos de processos cognitivos e metodológicos sobre nativos e não nativos durante a aquisição, aprendizagem de línguas, didática aquisicional, descrição do português do Brasil usado como L2 por estrangeiros e surdos, consciência linguística em tarefas de leitura e de produção de textos, avaliação da proficiência oral e escrita. A professora também tem projetos de divulgação científica, um chamado Pílulas Linguísticas e o outro chamado Ensaios. Esses projetos podem ser retomados no canal do Departamento de Letras de Libras, no site do NEIS e em sua página pessoal também. E, por fim, o terceiro organizador é o professor João Paulo da Silva Nascimento, mestrando em Estudos Linguísticos, Teoria e Análise Linguística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pós-graduando em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Possui aperfeiçoamento em atendimento educacional especializado pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo, licenciado em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Interlínguas, o NEIS, e do Grupo DG, Discurso e Gramática, pela UFRJ. Dedicando-se a investigações sobre a aquisição da L2 em abordagem construcional de assistêmica e descrição linguística à luz da gramática de construções baseada no uso, em particular, do português do Brasil, utilizado por nativos e não nativos da Libras. Atua na interface linguagem e cognição, interessando-se, sobretudo, pelos seguintes temas: linguística cognitivo-funcional, aquisição da linguagem, sintaxe construcional, ensino do português do Brasil como língua adicional,
Ai, desculpa, pessoal. Abordagens experimentais em gramática das construções, estudos transdisciplinares em linguística aplicada. Professores, a partir de agora eu quero falar para vocês como vai acontecer esse encontro. Vocês terão 1 hora para apresentar e divulgar esse trabalho, né? E após esse tempo, nós abriremos um espaço para perguntas e respostas. E agora é com vocês, professor Roberto. Vamos lá, eu começo. Bom, boa tarde a todos. Érica, obrigada pela apresentação, pelo resumo, né, que você fez aí sobre a nossa palestra de agora, nesse horário da tarde. Bom, eu digo para vocês que é com muito orgulho que vimos aqui e virtualmente, né, falar de 2 das empreitadas do NIS, né, que integram, né, a pesquisa e extensão. Toda a experiência e conhecimento partilhados entre os membros, né, do grupo do NIS, nos 5 anos de existência, né, dos quais eu participei de um pouco mais de 4 anos, né, tem sido muito enriquecedor como pesquisadora, né, e com certeza, né, para todos aqueles que são os integrantes do NIS. Esse evento deixa, tenho certeza, uma marca na história do NIS. Né? Nós estamos participando de um evento virtual e multilingüe, né? O evento conta com o português, com a Libras, com o inglês, né? E isso é muito significativo, sobretudo, né, em razão das condições nada favoráveis, né, ao desenvolvimento de questões educacionais e científicas pelas quais a gente está passando, né? Então, essa empreitada, né, a que eu me referi no início da minha fala, diz respeito aos 2 volumes do e-book, né, que organizamos, eu, Roberto e João, né, com o título de Aprendizes Surdos e Escrita em L2, Reflexões Teóricas e Práticas. Então, nessa nossa empreitada, né, de pesquisa e extensão, nós contamos com a cooperação, né, de colegas e de alunos da UFRJ, da UERJ, alguns colegas do MINES que também ministraram aulas no curso, né? E também alguns que compuseram os 2 volumes, tá? Bom, como o título da apresentação já sugere, eu vou pedir que vocês aguardem um pouquinho para eu partilhar. Deixa eu ver se vai. Todos veem? Sim. Tá. Então, como o título dessa apresentação já sugere, nós vamos fazer um panorama dos 2 volumes, né? O primeiro já está disponível na página do NIS, desde o ano passado, e o segundo está no forno, como a Érica já disse, né? Então, em breve nós teremos notícia do segundo volume. Bom, sobre, né, os precedentes e a proposta do e-book. O NEIS, né, trabalha, né, com as 2 vertentes, né, ensino e pesquisa, e ainda, né, a extensão, né, do curso sobre o qual a gente já falou, né, pensando a escrita do surdo, descrição, demandas e propostas, né. E aí a gente articulou esses precedentes, né, de ensino, pesquisa e extensão
e a gente articulou com a teoria linguística com a qual a gente trabalha, né, baseada nos modelos baseados no uso, né, e a articulação com prática de ensino de português como segunda língua, né, para surdos, que é o grande tema do curso de extensão. E o e-book, então, representa, né, as aulas que foram ministradas no curso de extensão por membros do NES e por colegas, né, que também contribuíram oferecendo aulas e depois contribuíram com os seus textos para compor os 2 volumes, na verdade. Tá? Aqui vocês veem o sumário, né? São 10 capítulos com mais 2 unidades didáticas no final, e ainda tem um resumo sobre os autores. Tá? O prefácio foi escrito pela, então, chefe do Departamento de Letras Livres, a professora Marília Costa. Então, sobre o primeiro capítulo, o Roberto vai falar um pouquinho. Tá. Então, boa tarde, pessoal. Esse primeiro capítulo, que foi escrito pelo professor Diogo Pinheiro, também lá da Faculdade de Letras do FRJ, nesse capítulo ele vai dar assim, as diretrizes mais importantes para o modelo teórico com o qual a gente trabalha, né? Então, ele explica o que é a linguística funcional cognitiva, depois vai trabalhar especificamente os 3 principais pilares, né, do modelo da gramática das construções baseadas no uso, que é o modelo que a gente trabalha para desenvolver todo o nosso trabalho de pesquisa e que desemboca também aí, por exemplo, na extensão. Então, só para poder contextualizar um pouco mais, isso tudo, né, esse livro, a primeira motivação desse livro, ela acontece por conta mesmo de algo que eu sempre considerei em boa dose uma falácia, né, que é essa percepção que as pessoas têm, porque o surdo não aprende a escrever em português, não aprende português. E aí, eu pessoalmente sempre tive, né, assim, muita implicância com essa generalização, por todos os motivos, mas principalmente porque eu acho que boa parte dos problemas, sempre achei isso, eu sou professor, enfim, de inglês, por formação de graduação, por exemplo. Então, para mim, boa parte dos problemas encontrados na dificuldade, né, de ensinar, no caso, português como L2 escrito, que seja para surdos, está muito mais na ordem do que acontece em qualquer contexto de aprendizagem de uma segunda língua. E que, portanto, uma teoria linguística, né, consistente, que possa apoiar uma metodologia de ensino, né, bem elaborada, pode permitir um resultado melhor em termos de ensino de segunda língua, seja para surdos aprendendo português como L2, ouvinte aprendendo sabe lá qual língua, né? Então, a ideia de que havia uma necessidade do trabalho com uma teoria linguística, né, consistente, que está por trás de todo esse trabalho. E o texto do Diogo, né, tem justamente esse propósito, o de explicar esse modelo teórico, né? Então, usando aqui, exemplificando, né, a partir da produção do surdo, e aí eu peço licença para fazer isso, porque eu poderia usar qualquer aprendiz de segunda língua, eu insisto nisso, né? Quando as pessoas apontam, por exemplo, questões de ordenação vocabular, né, na sintaxe de um texto em português no surdo, por exemplo, boa parte daquilo que está ali pode estar espelhado, por exemplo, por questões de transferência da primeira língua, né? Tal como acontece com qualquer pessoa aprendendo uma segunda língua, principalmente quando a gente tem línguas, né? A língua de partida e a língua de chegada, elas são, seja em qual nível, estrutural ou discursivo pragmático, muito diferentes. Então, quanto mais diferentes forem as línguas, maior seria essa dificuldade, e o contrário, né? Se houver maior similaridade, obviamente, também você tem aí maior facilidade. Bom, então, grosseiramente, esse primeiro capítulo ele vai tratar da questão mais teórica em si, e particularmente eu acho um texto
brilhante do Diogo. Acho que ele estava muito inspirado quando escreveu. E aí, resumindo o que ele diz aqui, os 3 pilares, né? Primeiro é um modelo de gramática, né, de representação cognitiva de gramática, com o qual a gente trabalha, que é a gramática das construções, a ideia de que a língua é uma grande rede de pareamentos de forma e sentido, pareamentos que podem ser de natureza mais ou menos lexical, mais ou menos gramatical, que podem ser mais ou menos esquemáticos. A segunda hipótese de que a gramática ela é emergente a partir das experiências de uso, então você não tem uma gramática pronta e acabada, você tem uma gramática que está em constante formação e modificação, e o impacto do uso linguístico, né, é justamente o que vai levar a essa constante emergência. E a ideia de que o que acontece em termos cognitivos, né, as cognições que entram em jogo, então, que a gente pode chamar de processos cognitivos de domínio geral, são também explicadas brevemente nesse capítulo. E aí, no caso, no nível mental cognitivo, essa é a explicação para o que ocorre. Então, é um modelo que não trabalha com a hipótese de que você tem uma cognição língua específica, né? Uma cognição específica para aquisição da linguagem, mas você tem a interação de cognições que, no final das contas, são atuantes em diferentes situações de aprendizagem, né? E aí o linguístico é incluído. Então, esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, que foi escrito por mim, pelo professor Marcelo, também colega nosso lá da UFRJ, a gente esse é um capítulo que dialoga diretamente com o capítulo do Diogo, obviamente, porque aqui a gente apresenta um modelo de aquisição de linguagem, né, enfim, dialoga com tudo que o Diogo disse em relação à teoria, né? Então, a ideia, novamente, de que a língua é uma rede de construções, todas essas questões vão ser discutidas aqui, e, no final das contas, a gente mostra que é possível explicar a aquisição de L1, né, do surdo, seja no caso de uma língua de sinais, ou até mesmo uma língua oral, dependendo das circunstâncias, né? Em termos teóricos, acontece da mesma maneira como um ouvinte, né, aprendendo qualquer língua. Então, os modelos linguísticos suficientemente robustos, né, consistentes, eles vão procurar dar conta, são modelos teóricos, são teorias que tentam mostrar, olha, o ser humano aprende língua assim, por isso, né? Então, tem todo um construto teórico desenhado, que vai tentar mostrar o que qual é a natureza da gramática e como ela efetivamente acontece, né, no nível da mente. É exatamente o que esse capítulo se dedica a fazer, só que, obviamente, abordando os princípios mais gerais dos modelos baseados no uso, no que diz respeito da aquisição, seja para surdos ou ouvintes. Dando prosseguimento à apresentação dos capítulos que compõem, né, o e-book volume 1, nós chegamos ao capítulo 3, que foi um capítulo intitulado... Sumiu, Lia, a apresentação. Foi, como eu estava dizendo, um capítulo intitulado Língua, Sociedade e Relações de Poder, a produção escrita de surdos, escrito pela professora Márcia dos Santos Machado Vieira, né, do Departamento de Letras Vernáculas, também da UFRJ. A professora Márcia foi convidada a dar uma palestra em um dos módulos do nosso curso e, por conseguinte, a escrever também um capítulo para integrar a obra que derivaria, né, do curso de extensão. Então, o capítulo da Márcia, ele tem por objetivo abordar especificamente algumas reflexões a respeito da língua portuguesa escrita como segunda língua, né? Nesse status de segunda língua, a partir, é claro, de uma abordagem que leva em consideração a perspectiva teórico-metodológica da sociolinguística e também dos modelos funcionais baseados no uso, mais diretamente da gramática de construções baseada no uso, né? Então, neste ponto, neste capítulo, a autora expõe os principais conceitos e os pressupostos, né, de uma visão essencialmente empirista de linguagem, né, e aborda, por exemplo, alguns aspectos que podem estar subjacentes ao que de fato significa tomar a língua portuguesa escrita como segunda língua num contexto de ensino
para aprendizes surdos, né? Então, ela menciona aspectos relacionados à variação por similaridade no português escrito, algumas questões relacionadas à escrita de um indivíduo surdo, né? Tanto na esfera da escola, no espaço escolar como um todo, quanto no espaço do letramento, né? E aí, nesse sentido, é feita uma afirmação de que uma política linguística para o letramento em português como segunda língua de surdos precisa ser guiada por parâmetros oriundos da pesquisa científica e, no caso da sala de aula, especificamente, por parâmetros detectados a partir da observação do público-alvo. Então, a Márcia aponta que o mapeamento sociolinguístico se mostra fundamental nesse processo, né, nessa prática de se ensinar português como segunda língua para surdos, a fim de que se possa reconhecer o caráter variável do que nomeamos língua portuguesa escrita, né, um conceito por si só muito abrangente, né, e de modo também a celebrar a diversidade e as possibilidades de uma interlíngua que se mostra essencialmente heterogênea, né, para a qual contribuem diferentes referenciais do que é norma a servir de exemplo, né, para o professor, para a sociedade no geral, bem como diversas realidades no que diz respeito à quantidade de tempo e à qualidade de acesso a esses referenciais, né? Então, esses pontos são abordados no capítulo 3, a fim de enriquecer esse espaço que significa falar de ensino de português como segunda língua, né? Pode passar. Bom, no capítulo 4, né, nós temos uma importante contribuição, e que foi um capítulo escrito pelo professor Denis Castanheira, né? Na época, Denis ainda era um doutorando e professor substituto lá da UFRJ, hoje já defendeu a tese, e é um capítulo muito importante e essencial dentro do que se propõe a obra, né, como um todo. É um capítulo que busca relacionar um panorama abrangente, né, da relação entre linguística e educação, mais especificamente entre linguística, né, teoria, análise linguística e ensinos de línguas, no geral, em defesa da integração das práticas de linguagem, né, no ensino de uma língua, seja ela materna ou estrangeira. Então, nesse capítulo é proposta uma reformulação paradigmática, né, que já é defendida em diversos trabalhos que se debruçam sobre o ensino de línguas, né, tanto na linguística teórica quanto na linguística aplicada, que é a integração entre o ensino de gramática, de produção textual e de leitura, né? Então, ele menciona, né, claro que é preciso repensar alguns dos conceitos cristalizados, por exemplo, no ambiente escolar, a partir de uma nova concepção de ensino, que é justamente uma concepção pautada nessa integralização das práticas de linguagem, né? E ressalta ainda que, em relação à escrita de pessoas surdas, essas questões devem ser tratadas com um refinamento metodológico ainda maior, né? Pois há diversos aspectos linguísticos e culturais a serem considerados, tendo em vista o processo de aquisição de segunda língua, né? Então, trata-se de uma contribuição importante que estabelece uma relação muito próxima com outros capítulos que abordam mais diretamente o ensino de segunda língua para o público surdo, por exemplo. Lia está mutado. Muito lá. Todos veem, né? O capítulo 5 foi eu que escrevi, chama-se Português e Livres, Distorções e Supergeneralizações. E nesse capítulo eu discuto o impacto, né, nas abordagens metodológicas de ensino e aprendizagem de línguas e na formação de professores, né, que passam a ter alunos surdos em suas salas de aula e não têm não tiveram, né, previamente formação, né, específica para lidar com a segunda língua. Bem, os efeitos das distorções e das supergeneralizações, né, que rondam a área da educação de surdos, né, mais especificamente sobre linguagem, né,
uma das afirmações, até aquela que o Roberto citou logo no começo. Então, essas supergeneralizações podem comprometer, né, uma efetiva mudança, né, no paradigma no ensino de línguas para surdos. Então, há de se especializar profissionais, né, que lidam com essa população, cuja formação deve contemplar aspectos concernentes à grande área de investigação sobre aquisição de primeira e de segunda línguas. Né? Isso tem o potencial de promover mudanças no quadro atual, que se encontra um embaraço, né, por afirmações muito simplistas, né? Surdo tem dificuldade de aprender, e outras afirmações sobre a L1 e a L2, né, super generalizadas. L1 é sempre Libras, L2 é sempre português. A escrita não é natural do surdo. Bem, mas a escrita não é natural para ninguém, né? Então, são super generalizações que costumam, eu acho que emperram, né? Emperram o progresso da área de educação de surdos. Né? Todo surdo oralizado pode fazer leitura labial, né? Então, são muitas, né? E a gente precisa, então, desfazer, né, essas supergeneralizações para que, então, a área consiga bons ou melhores resultados do que nós temos até agora. O capítulo 6, né, que atende pelo título Reflexões e Possíveis Caminhos para o Ensino de Português para Surdos, a partir da análise dos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa e de línguas estrangeiras modernas, foi um capítulo escrito por mim em parceria com o Denis, né, que tem como intuito justamente aquilo que o título já anuncia, né, promover uma discussão sobre caminhos metodológicos possíveis para o ensino de português do Brasil como segunda língua para surdos, né? Então, é um capítulo que se propõe a lançar mão de reflexões críticas a respeito dos PCNs, né, que são importantes diretrizes para o ensino na educação básica, por exemplo, especificamente no que se refere aos PCNs de língua portuguesa e de línguas estrangeiras modernas, né, que foram publicados como políticas linguísticas relevantes em 1998. E a escolha, né, por esse objeto, né, para a discussão em torno da qual o capítulo se propõe, foi justamente em função de não haver ainda estruturações curriculares especificamente voltadas para o ensino de PBL2 para surdos no Brasil, né, que ainda se encontra deslocado da realidade e sofre de modo mais acentuado com problemas comuns tanto ao ensino de português como língua materna, quanto ao ensino de uma segunda língua, por exemplo. Então, nesse capítulo, nós levantamos e elencamos alguns dos problemas típicos, né, do ensino de português no geral, né, na primeira parte, e defendemos, é claro, né, consoante até a referida política pública que nós analisamos criticamente, que o ensino ainda precisa caminhar em alguns aspectos, num contexto geral, né, da educação básica, em vista da integração, de como falei no capítulo anterior, das práticas de linguagem, né? Então, se por um lado nós temos ainda um grande desafio na educação básica no que se refere ao ensino de português como língua materna, por outro, essas diferenças também se encontram presentes, por exemplo, em muitos casos, no ensino de línguas estrangeiras modernas, né? Então, na segunda parte do capítulo, nós pontuamos os objetivos dos PCNs de línguas estrangeiras modernas, passando, né, criticamente para uma reflexão a respeito do conhecimento de mundo, do conhecimento sistêmico e do conhecimento de organização textual, que são conhecimentos preconizados pelos PCNs de línguas estrangeiras e que embasa, de alguma maneira, e fornece subsídios para se pensar, por exemplo, caminhos possíveis para o ensino de português como segunda língua
para uma comunidade sociolinguística que ainda não tem, né, em termos de representatividade por meio de um documento formal que assegure o ensino e estabeleça diretrizes, né, desse ensino como segunda língua, um espaço amplo. Então, é esse o principal objetivo desse capítulo. No capítulo 7, cujo título é Letramentos de Surdos e Ouvintes, Questões de Uso da Língua e Circulação Social, né? Esse capítulo foi escrito pelo Andrei Pinheiro, né, e pela Cristiana Leal. Eles comentam, né, algumas especificidades das práticas de ensino de língua portuguesa que devem ser levadas em consideração na atuação docente, né? O objetivo, né, é indicar semelhanças e divergências entre elas, né? E eles também destacam os cenários distintos, né? O ensino de português como língua materna para ouvintes e o ensino de português como língua adicional para surdos, né? Eles fazem um balanço, pegam questões, né, do ensino de língua materna e no ensino de língua adicional para surdos, do português, né, e comentam algumas distinções. Tá? Bom, no capítulo 8, né, aquisição e ensino de PBL2 para surdos, um estudo de caso sobre a hipótese do choque constitucional da interlíngua, escrito, enfim, por mim e pelo João, a gente, baseados no que a gente observou em análise de dados de textos de surdos, a gente trabalhou com o que a gente chama de hipótese constitucional, de choque constitucional na interlíngua, porque boa parte dos dados mostrava que você tinha informações truncadas, mescladas, né, que aparentemente seriam referentes tanto à língua 1 quanto à língua 2 em jogo, ou totalmente, né, com duas construções já da língua 2. Esse tipo de fenômeno, não deve ser novidade para muita gente, ele é muito importante, porque mostra, de alguma maneira, como os conhecimentos, né, das línguas envolvidas, eles emergem na produção, né, do aprendiz de segunda língua. E, por tabela, deixa a pergunta sobre exatamente qual é a natureza do conhecimento do bilíngue, né? Se a gente pode trabalhar com a ideia de que estamos lidando com duas gramáticas, né? E, nesse sentido, o que seria a interlíngua. Dentro do modelo teórico com o qual a gente trabalha, né, e aposta na hipótese de que a língua é uma rede de construções, uma L1 é uma rede de construções e uma L2 seria uma outra rede de construções. Mas o que seria a interlíngua, né? Como ela, na verdade, representa, como ela se comporta como gramática, né? Uma terceira gramática. Obviamente, a gente, aqui nesse capítulo, a gente aposta, né, na ideia de que os processos cognitivos de domínio geral que atuam na formação da rede constitucional na L1 são os mesmos que vão atuar na formação da rede constitucional da L2. Sendo a interlíngua aí esse processo, até o Ruder falou sobre isso na apresentação dele, né? E pode ser que com o tempo você tenha, entre aspas, uma rede constitucional ainda mais espelhada no que seria a rede constitucional do falante nativo daquela segunda língua. Mas até aqui o que a gente estava trabalhando era com a hipótese de que você tinha, nesses casos de mescla, e eu já vinha estudando isso já no meu doutorado sobre aquisição de inglês como segunda língua, né? Você tinha fenômenos muito semelhantes nesse sentido. A gente aposta, então, né, nesse termo, né, de hipótese do choque constitucional na interlíngua, já mostrando que, de alguma maneira, ali a gente identificava que, no momento que entra a L2, a gramática, cognitivamente falando, em termos de representação, ela é modificada, né? E os dados explicavam isso. Então, nesse capítulo, a gente trabalha com explica, né, essa hipótese de modo mais específico. No capítulo 9, aí a gente já começa a encaminhar um livro para uma questão mais prática.
Então, diante de tudo que nós discutimos em relação ao modelo teórico, em relação às questões cognitivas, né, linguístico-cognitivas envolvidas nesse processo, como a gente pode trabalhar com algum tipo de intervenção em função de melhorar, né, o ensino de português como L2 para surdos. E aí existe um foco muito importante, né, nessa abordagem, que a gente traz várias questões já trabalhadas nos parâmetros curriculares de língua 2, de língua estrangeira, né? A respeito, por exemplo, da possibilidade de você trabalhar com uma única habilidade linguística, e não necessariamente com as quatro. A questão do ensino de línguas ser caminho para a formação do aluno cidadão, com capacidade de letramento crítico, né? Seja, enfim, em qualquer nível. Tudo isso que o Brasil, de fato, caminhou muito bem nos últimos anos, assim como também várias questões que são encontradas nas orientações curriculares de ensino médio. Então, tudo isso é incorporado para esses dois esquemas que a gente apresenta aqui, que são esquemas que, de alguma maneira, vão nortear, né? E isso está muito bem descrito, né, no capítulo, o modo como nós podemos preparar uma unidade didática voltada para o ensino de L2, e no caso aqui de L2 de surdo. A grande novidade, digamos assim, desse esquema, considerando que a gente importa um monte de conhecimentos, né, dessas fontes que eu citei, é justamente o que a gente chama de foco construcional. Né? E aí a gente usa o termo foco construcional de modo abrangente, mas no template a gente trabalha com foco construcional gramatical e lexical, fazendo uma distinção entre léxico e gramática, embora na própria teoria a gente não faça exatamente essa distinção, essa dicotomia, né? essa distinção rígida entre gramática e léxico. Mas aqui a ideia é mostrar que é necessário trabalhar com o aspecto estrutural da língua 2, né, assim como lexical. Se pensarmos em termos da história recente de ensino de língua 2, há muito foco na função, nas funções comunicativas, né, e na resolução de problemas, e uma errônea leitura, na verdade, de que a estrutura não é importante. E muitas abordagens de ensino de L2 se tornaram, então, um pouco equivocadas no que diz respeito ao ensino de estrutura, justamente por causa disso. Né, pela crença de que o trabalho com gêneros apenas vai resolver tudo, que o trabalho com funções vai resolver tudo. E aí, quando nós chegamos no contexto de ensino de português como L2 para surdos, que é um contexto, me atrevo a dizer, um pouco mais extremo, né, em termos de diferenças, a questão estrutural fica absolutamente latente. Então, você pode trabalhar com gênero, você pode trabalhar com funções da linguagem, você pode se desdobrar, e ainda assim você vai ter uma questão aberta, né, no que diz respeito ao ensino para esse público. E aí os templates eles vão trabalhar, né, de modo muito específico com essa questão do foco constitucional, ou seja, baseado na ideia de que gramática é construção, a gente trabalha, então, o ensino de construções, incorpora o ensino de construções em termos de forma e em termos de sentido, né, porque a natureza da construção é exatamente essa, para o ensino de uma segunda língua. No caso aqui, o português como segunda língua para surdos. Roberto, ainda faço aqui uma adição na sua fala, né? Esse esquema foi pensado, né? Porque o livro era pensado para o aprendiz surdo, mas esse esquema cabe para montar unidades didáticas, montar planos de aula para qualquer língua, né? Não só português para surdos. E ele não abre mão também, desculpa, Lia, aquilo que a escola, legalmente falando, é obrigada a fazer, que também é trabalhar com a metalinguagem. Então, uma das fases, né, assim, você inverte, ou melhor, você acerta, né, o valor das coisas, né, porque eu acho que o ensino de L2, da maneira como ele é de língua estrangeira, L2, nas escolas, particularmente, ele tem aí uma inversão, às vezes, de valores, se pensarmos em termos tradicionais, que, enfim, né, confunde, é um monte de confusão aí que a gente tenta desfazer. Mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão dessa demanda, que é uma demanda real, de lidar com norma culta, de lidar com nomenclatura, com análise sintática e todas as possibilidades, todas as demandas que o professor da escola regular, obviamente, tem que dar conta também, na L1 e na L2. Obviamente, a metalinguagem não vem no começo, né? Ela vem
pelo esquema, a gente já consegue ver, né, que ela está lá no final, né, mas ela é realmente necessária, né, para o ensino de segunda língua. Bom, e aí no capítulo 10, também fui eu que escrevi, depois que li o capítulo de Roberto, né, o capítulo 9, porque a gente troca, né, os capítulos, e cada um lê e faz algumas considerações, e aí depois que eu li o dele, eu falei, bom, eu acho que eu posso materializar, né, e aí então o capítulo 10 se chama A Produção de Materiais para Ensino de Português Escrito por uma abordagem baseada no uso, né, nesse capítulo eu tenho o propósito de apresentar formas de materialização dos componentes de uma unidade didática, né, as quais exigem escolhas realmente atentas de textos verbais e não verbais, né, não é qualquer imagem e não é também qualquer texto, né, eles têm de estar casados, né, combinados, né, um aliando, combinando com o outro, né, é preciso escolher, né, as construções linguísticas que vão ser, de fato, ensinadas, né, pega um texto e com tantas possibilidades de construções a serem ensinadas e não se ensina essas construções, ao contrário, simplesmente traduz o texto para Libras, né, isso não é ensino de língua. Então, definir as construções linguísticas que serão ensinadas também é um passo muito importante na hora de preparar as unidades didáticas, os planos de aula, né? Estabelecer comandos claros para o estudante, definir as técnicas didáticas, né, que têm melhores aplicações em determinadas fases, né, da unidade, né, no início, para desenvolver competência, existe um certo tipo, né, de técnica mais adequada para avaliar, né, existem outros tipos de técnicas didáticas mais adequadas, né, então aí eu, além de ter feito o texto, né, para materializar o que o Roberto tinha dito lá no capítulo 9, eu também elaborei uma unidade didática, né, para ilustrar essa materialização dos componentes que devem integrar uma unidade didática. Tá? Eu destaco aqui que as técnicas didáticas, elas são realmente muito importantes, né? A escolha delas, né, a gradação delas, quais são as adequadas para formar exercícios, quais são as adequadas para formar atividades e a tarefa, né? Como é que se elabora a tarefa. Então, vale a pena dar uma olhada. Eu trouxe aqui, então, para vocês terem uma noção dessa unidade que preparei no final do capítulo 10. Eu escolhi um texto era bem grande, era uma reportagem gigantesca, eu trabalhei com apenas um parágrafo, que que me trazia exatamente a construção com a qual eu queria trabalhar. O texto era um texto que trazia conteúdo cultural, né, social importantes, né? Então, em um parágrafo, com um parágrafo, né, eu consegui montar uma unidade didática para ensinar, né, uma construção de hipótese que geralmente é ensinada ou nunca chega a ser ensinada, porque elas ficam para o fim, né, dos cursos de língua, né, nos últimos livros, nos últimos níveis, né, e é possível ensiná-la antes, né, da pessoa desistir de fazer o curso ou de chegar no nível mais avançado, né, com boas técnicas, né, é possível. Tá? Aqui a gente também trouxe para ilustrar, né, uma unidade didática que a Alessandra e o Rogério, que foram alunos do curso de extensão, prepararam como trabalho final, né, do curso. E é
uma unidade que ensina duas construções, uma com verbo ser e outra com verbo ter, que fazem parte, né, da função comunicativa de apresentação pessoal, né? Ficou bem interessante também essa unidade didática. Vale a pena conferir. Bom, aí a gente vai falar rapidamente do volume 2, que ainda não foi lançado, né? A gente até correu para tentar lançar nesse evento, mas não deu. Acreditamos que talvez abril ele esteja realmente fechado, e talvez já disponível. Espera aí que tem gente entrando na sala. Então, esses são os capítulos, né? O primeiro capítulo a gente, por um acaso, hoje discutiu, né, na mesa de abertura. A mesa de abertura foi toda calcada nesse capítulo, em que a gente revisita, né, os trabalhos do Neis. O segundo capítulo, né, o título, A Emergência de Línguas Antes e a Partir da Escolarização de Crianças Surdas, Gramáticas em Competição, da Lia. O terceiro capítulo, Contribuições da Linguística Baseada no Uso para o Ensino de PB como Língua Adicional, Os Processos Cognitivos Gerais e a Didática Adicional, escrito pelo João, por mim e pela Lia. Perspectivas para o Ensino de PBL2 escrito por surdos, que é uma contribuição minha. A Gramática de Construções Baseadas no Uso e Ensino de Língua Adicional, do professor Diego Leite. A Gramática de Construções Diassistêmica, uma abordagem adicional baseada no uso, também escrito por mim, pela Lia, pelo João e pelo Vitor, um orientando meu. Modalidades e implicações no desenvolvimento da cognição multilingüe, escrito pelo Rodrigo, um orientando meu também, e nosso intérprete do Departamento de Letras Libras, comigo. Linguística de Texto e Referenciação, Reflexões a respeito da escrita de surdos, da professora Leonor Werneck e do professor Denis. O trabalho com gêneros e a produção de materiais didáticos, uma experiência extensionista no campo da surdez, da professora Ângela Balbach com a Tatiana Tardini. Só para contextualizar melhor, o que a gente percebe claramente é que não é tão simples elaborar uma unidade didática tal como a gente está propondo, né? Requer realmente um certo treinamento, e sem contar que toda a leitura que a gente apresenta, ela tem o objetivo de ser simples e prática para o leitor, que não é necessariamente um acadêmico interessado, né, nessa abordagem teórica, pelo menos de modo tão profundo. Então, a nossa ideia é permitir que a professora que dá aula lá para o primeiro ano, né, por exemplo, ela tenha alguma leitura, alguma substância para poder construir lá as aulas delas de português voltadas, como L2 voltada para o surdo. E aí está a grande questão. Então, a gente teorizou muito no primeiro volume, embora a gente tenha apresentado, como a Lia citou, as unidades didáticas, mas a gente viu a necessidade de aprofundar ainda mais da parte teórica, porque as pessoas precisam entender, não tem jeito, né, um pouco mais o que está por trás dessa discussão toda em termos de teoria, assim como exemplificar mais ainda como a coisa pode acontecer. Então, alguns dos capítulos aqui vão se voltar exatamente para isso. Olha, como trabalhar o ensino, então, o foco construcional, como eu falei lá atrás, né, gramatical ou lexical, né? Outras unidades didáticas vão ser apresentadas. Enfim, então a gente aprofunda as discussões que a gente começou no primeiro volume. E aí, no primeiro capítulo, como eu falei, a gente apresenta um pouco, acho que é a Lia que vai falar, né, sobre ele. Não, foi o capítulo que a gente apresentou, né, hoje pela manhã. Chama O Neis em 5 anos, revisitando atividades de pesquisa e extensão. Então, a gente faz um grande panorama, né, da pesquisa e da extensão do grupo, né, do que a gente faz no grupo, né. A gente tem todas as nossas publicações até o ano de 2020, lá, né, tem o histórico do grupo, né, e também a gente fala do curso de extensão, das nossas ações de extensão, né, que tentam integrar os resultados das pesquisas, né, que a gente faz, que a gente publica e que, então, a gente aplica, né, nos cursos de extensão. O capítulo 2 fui eu que escrevi,
ele é titulado A Emergência de Línguas antes e a partir da escolarização de crianças surdas, gramáticas em competição. Eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre ele amanhã. Nesse capítulo, eu trago uma discussão que se centra nos percursos aquisicionais de crianças surdas, e comparo com o desenvolvimento de crianças ouvintes, no percurso de escolarização, sob efeito, essa escolarização, na verdade, ela está sempre sob efeito de um bilinguismo escolar, e o que faz emergir um sistema de competidores, com as duas línguas que estão sendo aprendidas na escola, integrando as gramáticas que estão em competição, a gramática do português e a gramática da Libras. Com mais conhecimento sobre as condições aquisicionais, e sobre quais são os efeitos e ações requeridas, eu penso que a escolarização de aprendizes surdos pode gerar melhores experiências para o desenvolvimento do bilinguismo escolar, que envolve necessariamente gramáticas em competição e deve ser conduzido por uma didática aquisicional, como a gente tem tentado mostrar nos dois e-books, que a gramática, uma didática aquisicional é realmente essencial. De modo a complementar, essa defesa por uma didática aquisicional, no capítulo 3, foi um capítulo escrito por mim, pelo Roberto e pela Lia, corroborado por muitas das contribuições que eu encontrei em trabalhos anteriores, no período em que eu fiz iniciação científica ao longo da minha graduação, no NES, Então, nesse capítulo, a gente defende que os pressupostos teóricos de uma concepção baseada no uso, sobretudo no que se refere à atuação holística e integrada da mente humana para a aquisição de conhecimentos, são altamente relevantes ao contexto de aprendizagem e do ensino de uma língua adicional, como a gente defende ao longo de toda a obra, desde o volume 1. E, portanto, devem embasar as práticas pedagógicas investigativas com o intuito de que o metabolismo linguístico dos aprendizes surdos e ouvintes seja estimulado para uma esperada mudança progressiva. Então, nesse capítulo, nós traçamos algumas reflexões a respeito da visão de gramática e da aprendizagem de uma língua adicional em uma concepção construcional baseada no uso, chamando especial atenção, é claro, para algumas possibilidades metodológicas que professores de PBL2 podem empreender, por exemplo, ao longo das suas práticas pedagógicas, a fim de que os processos cognitivos de domínio geral, que operam sobre a emergência e a fixação da gramática, tais como analogia, categorização, a capacidade de leitura de bloco, que a gente chama de chunking, e a capacidade de enriquecimento de memória, possam sustentar práticas pedagógicas que sejam, de fato, propensas ao desenvolvimento da didática aquisicional, que é entendida como um conjunto de orientações para o ensino, teoricamente fundamentado e explicado, é claro, que necessariamente oferece técnicas para lidar com a competição entre gramáticas, com o propósito de acelerar transformações no metabolismo linguístico dos aprendizes, como propõe Soares, inédito, ainda no volume 2. Então, por isso, nesse capítulo, nós apresentamos duas concepções centrais nos estudos baseados no uso, demonstrando as suas implicações para o ensino de uma língua adicional. Então, essas noções são a concepção de organização cognitiva do sistema linguístico por unidades simbólicas, por construções, que se relacionam em uma grande rede subjacente, o próprio conhecimento linguístico, e também a imprescindibilidade desses processos que dão forma à gramática e que são recrutados no uso, os processos de domínio geral, para a emergência consistente de língua no contexto pedagógico. No capítulo 4, Perspectivas para o Ensino de PBL2 escrito por surdos, eu tento apresentar uma discussão a partir de algumas construções que
eu escolho para poder mostrar como essa interface entre descrição linguística e ensino pode acontecer. Então, essa imagem que está aí, né, dessa frase, que eu gosto muito, essa vaga tem que deixar as chaves, não esqueça, né, representa uma estrutura de tópico. Na verdade, eu estou pegando uma generalização ainda maior aqui, estou chamando de construção tópico-comentário, que vai dar conta de várias outras estruturas, né, de natureza mais gramatical, mais sintática, digamos assim, que estão sendo exemplificadas por esses boxes no nível mais baixo, né, de todos ali. Então, eu tento mostrar como a gente pode trabalhar justamente com aquela fase que a gente chama de foco construcional gramatical, né? E aí o foco do ensino de L2 é totalmente por essa especificidade, ele totalmente se volta para o ensino o trabalho de estrutura, mas conjugado o tempo inteiro com função, né? Então, a gente tenta exemplificar como o trabalho pode acontecer, no início apresentando estruturas menores e chegando a estruturas um pouco mais complexas, como essas que eu estou apresentando aqui. Então, aqui nós estamos tentando novamente materializar toda essa discussão, né, que a gente compreende que é difícil e que, enfim, eu acho que o tempo inteiro tem que ser revista, mas de alguma maneira na tentativa de nortear, né, o professor que de fato está interessado em trabalhar, em testar, né, em seguir essa abordagem sobre como ele deve efetivamente preparar as suas aulas, pensando nesse bloco de informações que vão desde as questões das funções, da questão do desenvolvimento do letramento crítico, do aluno cidadão, politicamente orientado, e blá, 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 do ensino de gêneros e, né, a questão linguístico-estrutural, conhecimento sistêmico, que a gente não abre mão de ser trabalhado de modo específico dentro dessa metodologia. No capítulo 5, né, a gente tem uma contribuição de um colega também da UFRJ, o professor Diego Oliveira, né, que é professor do Departamento de Letras Orientais e Eslavas, né, e é um capítulo que se chama Gramática de Construções baseada no uso e ensino de língua adicional. Ou seja, é um capítulo que serve como complementar, né, e se articula muito bem aos outros capítulos dessa obra e tem por objetivo primordial, né, fazer uma incursão no universo da gramática de construções, ressaltando, é claro, né, e ratificando também as contribuições desse modelo para, por exemplo, o ensino de uma língua adicional. Então, o capítulo aborda aspectos específicos, né, referentes ao ensino de uma língua adicional à luz da gramática de construções baseada no uso, e também aborda questões que são, teoricamente falando, né, ainda abertas em termos das práticas de ensino de uma língua estrangeira, né? Então, o autor visa, por meio da ponderação, né, a partir do ensino de russo como língua estrangeira para aprendizes brasileiros, especificar justamente a questão sobre como a abordagem construcionista baseada no uso pode contribuir para o ensino, e não somente para a descrição e teorização linguísticas, né? Principalmente no que tange ao componente gramatical, né? Visando a defender como os estudantes podem abstrair o modelo de representação mental de língua adicional de modo mais eficiente, desde que sejam pedagogicamente orientados, né? Então, o capítulo é dividido em duas partes. A primeira, que se debruça sobre algumas discussões e propostas sugeridas em modelos baseados no uso, né, para a abordagem de uma língua adicional nos últimos anos, e, em seguida, ele apresenta, como eu disse, possíveis questões e caminhos para o ensino de uma língua não materna em uma perspectiva construcional baseada no uso. O capítulo 6, ele já apresenta essa mesma discussão que nós tivemos na palestra agora de tarde do professor
Schaffelhuder, em que a gente está discutindo também a teoria, né, mas já adotando aí essa visão que a gente está chamando de gramática de construções diassistêmicas, né, em que grosseiramente responde, né, digamos, aquela pergunta que de alguma forma eu no texto com o João apresentei no primeiro livro, sobre a natureza da representação do constructicon, né? Se a gente pode falar de dois constructicons, de uma interface ou de um único constructicon multilingüe, que é a proposta, né, que a gente está defendendo a partir desse capítulo particularmente, né? Então, você não teria exatamente... Sim, é uma competição de construções que acontece inteiro, né, pode chamar de competição de gramáticas ou competição de construções em última instância, né, já que a gramática ela é essencialmente uma rede de construções, como a gente já falou aqui várias vezes. Então, desse primeiro esquema que a gente apresenta aí, nós temos duas construções análogas, né, que justamente por um processo de analogia, um processo cognitivo de domínio geral, estabelece-se um link diassistêmico que forma uma categoria maior e que abarca características de forma e função desses pareamentos de base, num pareamento maior, mais abstrato, e que justamente representa o que a gente chama de diaconstrução, né? Foi bem o tema da palestra de hoje à tarde. Então, nesse sentido, a gente explica, né, continua, né, abordando, por exemplo, dados de processamento, de produção, no contexto da L2, em que você verifica o que a gente chama de mescla construcional, que claramente você vê alguma coisa de lá e de cá num único contexto, assim como também explica aquilo que é da língua 2 e que você não tem necessariamente a possibilidade de um pareamento de uma analogia direta, que também está lá na formação do constructicon maior, e, em última análise, pode impactar, inclusive, aquilo que a gente associa como representação direta da própria L1. Né? Então, esse capítulo ele é um pouco mais desafiador nesse sentido, porque a gente está trazendo essa discussão, que é uma discussão bem recente, já antiga, mas recente dentro do contexto das línguas adicionais, mas que a gente já estava vendo, já estava travando com uma outra linguagem, uma linguagem muito semelhante dentro do próprio NEIS, né, a partir das pesquisas que a gente já vinha desenvolvendo antecipadamente. Então, esse casamento teórico ele é muito possível, muito feliz, até por causa disso. No capítulo 7, esse capítulo ele é justamente o texto do Rodrigo, né, que eu escrevo com ele. Esse texto há de ser parte da dissertação de mestrado que ele está desenvolvendo. E aqui ele faz uma grande revisão de termos que são tradicionalmente utilizados na linguística, como, por exemplo, língua falada, modalidade, conhecimento sistêmico de mundo e textual, e como isso tudo, que está na literatura da linguística do texto, da linguística como um todo, precisa ser revisto em função de incorporar as línguas de sinais de modo mais bem ajustado. Né? Então, é um texto que também é bastante complexo, né? A proposta ela é bastante complexa e muito interessante, e tenta justamente trabalhar com essa articulação desses conceitos todos e as línguas de sinais homogeneizando, né? Mostrando, na verdade, que há muito mais... Eu caí? Não, Lia, eu acho que foi o Roberto. Eu também achei que tinha sido eu. Peraí, foi então. o professor Roberto que congelou, sim. Ele caiu. Alô, alô? Voltou? Roberto, voltou? Alô? Gente, eu não vejo nada. Ele caiu de vez agora. Tá. Vou passar para o próximo. João, você vê? Vejo, mas... Então, o capítulo 8, a linguística, se intitula Linguística de Texto e Referenciação. Né?
reflexões a respeito da escrita de surdos. Foi escrito pela professora Leonor Werneck, da UFRJ, e por Denis Castanheira. Nesse artigo, os autores pretendem demonstrar como alguns conceitos, né, da linguística de texto podem ser observados em textos variados, incluindo os elaborados por alunos surdos, né, colaborando para a leitura e para a produção textual e a compreensão de aspectos linguísticos, né. No caso da referenciação, o processo essencial para a construção de sentido há de se considerar aspectos sociocognitivos e interacionais específicos, decorrentes, por vezes, de características da Libras, né, como aponta a Leal, né, na sua tese. Além disso, sendo ou não, né, textos escritos por surdos, é importante articular a análise dos processos referenciais aos gêneros textuais, né, para que se compreendam as sutilezas de elaboração dos textos associadas ao estilo, à composição e à temática de cada gênero, né. Os autores se baseiam essencialmente nas análises dos textos que a professora Leal aponta, né, analisa na tese dela. Então, ela serve como dado para a professora Leonor e para o Denis. E, no capítulo 9, o último capítulo do e-book, o trabalho com gêneros e a produção de materiais didáticos, uma experiência extensionista no campo da surdez, né? A professora Ângela Balbach, da UERJ, e a Tatiana Nogueira são as autoras. A Tatiana foi, inclusive, aluna do Letras Libras, ela é mestranda, se não me engano, na UERJ, junto com a professora também da UERJ, a Ângela Balbach. Então, elas deram uma aula no curso de extensão sobre gêneros e preparação de um material que elas estão formulando. Acho que boa parte já está até pronta, né? Então, elas discutem, nesse capítulo 9, alguns aspectos teóricos relacionados à produção de material didático, especificamente o livro didático para ensino de língua portuguesa, como L2, para alunos surdos, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, além disso, elas pretendem apresentar a experiência do projeto de extensão que elas têm lá na UERJ, chamado Recursos e Materiais para Ensino de Português para Alunos Surdos, né? E na empreitada de elaboração do material didático. Bem, além desses 9 capítulos, a gente tem 3 unidades didáticas. Eu trouxe aqui a primeira para vocês olharem, terem a noção do que tem na primeira e na segunda páginas. É uma unidade que vai tratar de características, de construções que apresentem características, né, pessoais, físicas, psicológicas, né. Tem aqui esquemas. Então, uma das técnicas didáticas que eu utilizo bastante nessa unidade didática são a dos esquemas, e com alguns tipos mais frequentes que outros, né? Alguns com, eu não sei exatamente o nome desses esquemas mais redondinhos, né? Mas eu uso bastante, mas não sei o nome deles. E trata de uma temática das diferenças e das semelhanças entre as pessoas, né? Então, há muitas construções nominais a serem aprendidas, né, nessa unidade didática. Então, nós terminamos essa apresentação. Nós temos aqui o contato, né, do mês.
a página, o endereço da página do Corpus NEIS, onde vocês podem encontrar os nossos estudos que já foram publicados, podem encontrar também o volume 1, o volume 2 ainda não, mas em breve vai estar lá. A gente tem a página no Facebook também. E nós agradecemos vocês. Deixa eu sair aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. João, professor Roberto? Não? Vamos falar uma coisa? Então, nós temos aqui 3 perguntas. Nós recebemos 3 perguntas aqui. Na verdade, elas chegaram antes, né? Com os contatos que a gente tinha feito com o pessoal que se inscreveu. E eu queria colocar agora essas 3 questões para que vocês possam responder. A primeira é: onde é possível encontrar o link para poder baixar os e-books? As pessoas querem saber como fazer para poder ter acesso a esse material fantástico que vocês desenvolveram, né? E a segunda pergunta é se existe a ideia, a pretensão de traduzir esse material, transcrevendo em Libras, esses e-books. E a terceira e última questão perguntando se as unidades didáticas propostas nestes 2 e-books já foram testadas em alguma turma da educação básica, apresentando resultado positivo. São essas 3 perguntas que a gente coloca aqui para vocês. Vamos contar aí com as respostas da colaboração de vocês. Sobre o endereço, eu posso repetir aqui a última página, partilhar, se alguém quiser anotar. Disponibiliza no chat também, professora, porque aí... então tá, é melhor do que partilhar de novo. Eu acho que fica melhor. Estou colocando no chat. Então obrigada, João. Ótimo. E a questão de traduzir, né, em Libras, transcrever. Bom, traduzir o livro todo, a gente precisa de intérpretes para fazer isso, e o departamento conta com poucos intérpretes, né? Mas a gente a gente tem trabalhado nisso, né, de definir alguns textos para tradução. Mas uma coisa que eu tenho feito é dividir os textos em pequenas partes, e aí eu preparo vídeos, e aí depois mando para tradução, né? E aí, com pequenas partes, né, a gente tem um material mais rápido do que eu pedi a gente pedir para os intérpretes traduzirem o livro inteiro, né? Então, eu fiz isso com o capítulo 5, por exemplo, né? Eu peguei partes do capítulo 5, que eu achava mais importantes, fiz vídeos sobre essas partes mais importantes, e pedi que o setor de intérpretes traduzissem esses vídeos. Então, já estão disponíveis no canal do departamento, estão disponíveis também no site do NEIS e na minha página. Para quem quiser, quiser em Libras, né? Quiser esse conteúdo em Libras, pelo menos de alguns capítulos a gente consegue fazer assim, né? Aos pouquinhos. E quantas unidades didáticas vocês já foram testadas? Essa pergunta... Está tendo eco, não? Não. Não. Essa pergunta ela é muito importante. Na verdade, a gente quer que as pessoas testem, né? Assim, a gente precisa de pessoas para poder justamente aplicar. O que a gente percebe, assim, empiricamente, pela experiência com o curso de extensão, é que algumas pessoas, né, vão lá e abusadas, alguns professores vão lá e tentam fazer, né, suas aulas, montar suas aulas, e trazem para a gente feedback, em geral, bastante positivo, né? Mas, infelizmente, até aqui, fica muito no nível dessa troca no curso de extensão. Então, hoje, por exemplo, algumas pessoas do NEIS, a Usana, ela vem, por exemplo, fazendo o projeto dela para desenvolver o mestrado é exatamente esse, né? Ela vai aplicar uma unidade didática, ela tem um objeto de estudo, um foco construcional, gramatical, um foco
conjunto de focos constitucionais lexicais, ela tem toda uma ideia de unidade que ela vai aplicar num grupo de surdos e ela vai trabalhar com um grupo controle depois, para no final tentar verificar em que nível o impacto dessa abordagem aconteceu, né, para o grupo que de fato foi exposto, né, a ela, enquanto o outro não foi. Então, comparativamente, como é que a coisa ocorreu. Mas, insisto, né, a gente precisa de pessoas que, não necessariamente no nível do mestrado, do doutorado, né, da pesquisa, digamos, oficialmente falando, né, de modo mais institucional, mas que apresentem práticas, né, que tragam para a gente resultados, para a gente ver aquilo que funciona, o que não funciona, o que precisa ser mais bem esclarecido. Várias pessoas já nos procuraram, pessoas da rede municipal do Rio de Janeiro, do INES, da rede estadual, muita gente assim, já procurou, mas a gente está exatamente nesse lugar. Eu acho que depois do e-book 2 a coisa vai ficar mais forte ainda. De pessoas interessadas em tentar, né? Mas, como eu falei lá atrás, existe uma demanda real de que a gente, entre aspas, muitas aspas, a gente forme essas pessoas, porque não é tão simples quanto parece, entendeu? Então, pega qualquer coisa é construção e trabalha de qualquer maneira, primeiro grande equívoco, né? Tem aquela gama de leituras que a gente falou e que a gente nem desenvolveu tanto aqui e que estão implícitas nos templates, então isso também está lá e as pessoas acham que é qualquer texto, que é qualquer temática, que é qualquer gênero, não conseguem articular isso tudo. O trabalho, no final das contas, ele pode ser lindo, né? O resultado é lindo, mas ele é árduo. Tá bom, professor. A gente tem aqui mais uma pergunta do professor Denis Castanheira. Ele está perguntando a respeito da confecção, né, da produção de um e-book apenas com atividades. Vocês têm a ideia de produzir esse material, esse tipo de material? Pode falar. É complexo. É difícil, até porque material didático, ele exige o que, né, a Roberta estava falando antes, né? Exige aplicação prévia, né? Para que o material vá para a rua. Geralmente, os materiais são testados antes, né? E a gente não tem como testar, pelo menos na universidade, né? Nós não estamos dentro da escola, então a gente precisa que professores na escola testem, né? Então, a gente começa com essas unidades, pingando essas unidades no e-book que é teórico, né? Que trata de questões da teoria com qual a gente trabalha, para explicar, né, os fenômenos aquisicionais, para explicar metodologia, o que tem ali subjacente, mas, de fato, essa parte da aplicação, né, dos exercícios, não montar um material, né, robusto, tal, isso aí a gente não tem ainda, né, mas quem sabe? Denis, quiser ajudar a gente... Na verdade, vocês ficam aguardando o retorno da aplicação, né, das atividades, para poder produzir mais, eu entendo. Pessoal, nós já estamos aqui na reta final, né, desse momento. Eu quero agradecer aos professores, professores organizadores, professores autores, né, também a todo mundo que está participando, que está aqui até agora com a gente, né, aos intérpretes que são fantásticos, e dar os parabéns a vocês. O trabalho é lindo, o trabalho é muito rico mesmo, e acredito sinceramente que seja um trabalho muito árduo, muito que exige bastante. Vocês estão realmente de parabéns, o trabalho é lindo. É isso. E muito também, eu quero, só para comunicar aí o pessoal que está assistindo, né, que se inscreveram, os trabalhos amanhã recomeçam às 9h, e a gente conta aí com a presença de vocês, tá bom? Vai ser um bate-papo virtual aí, com as professoras Daniele Lins e também com a professora Rosana Alves. É isso. Professoras que estão dentro da sala de aula,
né? Da educação básica. Vai ser muito boa essa conversa. Muito interessante mesmo. O tema, assim, é bem sugestivo. O tema que elas vão apresentar é práticas de ensinagem e aprendizagem em salas de aula de português escrito para surdos sinalizantes. É bem interessante mesmo o tema da palestra. E é isso, a gente espera vocês. Tá bom? Obrigada. Falou, pessoal. Tchau. Um abraço, tchau. Obrigada, intérpretes. Verdade. Arrasaram. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.